Como era a higiene no Antigo Egito? Fala galera, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Evidência Histórica, e no vídeo de hoje vamos ver como era a higiene no Egito Antigo. Creio que você vai ficar chocado com o que eles faziam, de raspar a cabeça por causa de piolhos a fazer o número 2 ao ar livre. Mas antes de fazermos esta viagem na história egípcia, não esqueça de descer o dedo no like, se inscreva e ative o sininho para você não perder nenhum vídeo intrigante e curioso que postamos todas as semanas. Vemos nas tumbas elaboradamente cheias de imagens e os hieroglifos que retratam as pessoas com maquiagem nos olhos e roupas de linho impecáveis. Parece que a higiene era importante para a sociedade egípcia antiga. Embora os egípcios tivessem uma obsessão por limpeza e um desejo de parecer esteticamente perfeitos, os métodos que eles usavam para se embelezar e se limpar eram limitados. Muitas coisas que as sociedades modernas passaram a associar aos egípcios antigos, como maquiagem para os olhos e perucas, foram adotadas não apenas pelas aparências, mas também como métodos de sobrevivência em meio a uma área queimada pelo sol e uma era infestada por insetos, vermes e parasitas. Na falta de saneamento básico e outras conveniências modernas, sociedades como o Egito Antigo tiveram que ser criativos e engenhosas para sobreviver. O uso de maquiagem e métodos de limpeza corporal pelos egípcios ajudou a inspirar muitos dos sabonetes, cosméticos e perfumes popularizados em épocas posteriores. A maior variável de qualidade de vida para os antigos egípcios eram a classe social. Quer tivessem um banheiro ou tivessem que tomar banho em um rio infestado de crocodilos, os antigos egípcios tinham um grande número de comportamentos pessoais higiênicas que tornavam a sua sociedade única. Homens e mulheres raspavam a cabeça para evitar piolhos. Os parasitas como piolhos atormentavam tanto os egípcios antigos que eles tomaram medidas drásticas para impedir que os insetos vivessem em seus corpos. Para limitar os lugares onde os piolhos podiam viver, as pessoas removiam todo o cabelo com facas, navalhas e pinças. Eles usavam perucas feitas de cabelo humano real ou crina de cavalo sobre a cabeça raspada. Os ricos geralmente possuíam vários estilos que poderiam usar em ocasiões diferentes. Se os piolhos conseguissem infestar a peruca, ela poderia ser facilmente expulsa. As perucas também serviam como uma forma de se refrescar no calor. No entanto, como aqueles com menos dinheiro não podiam pagar por belas perucas, os membros das classes mais baixas frequentemente usavam coberturas para a cabeça em vez de perucas, ou faziam criações semelhantes a perucas com papiro. Apesar desses esforços, ninguém conseguiu escapar completamente do problema. Pesquisadores descobriram várias múmias infestadas de piolhos. Eles usavam desodorante natural para ajudar a reduzir o odor corporal. Como usar perfumes e desodorantes não era uma opção, os antigos egípcios recorreram a plantas e outras substâncias naturais para manter o odor corporal sob controle. Eles moíam ervas, flores e raízes até formar uma pasta que combinavam com óleo para fazer um creme para aplicar nas axilas. Os historiadores descobriram receitas para substâncias desodorantes que incluíam nozes, cascas de tartarugas esmagadas e ovos de avestruz, bem como misturas de mingaus e resinas. Os desodorantes não eram aplicados apenas nas axilas. Algumas mulheres adicionaram aromas à cera que espalhavam na cabeça. À medida que o sol e o calor derretiam a cera, o perfume era liberado como um difusor de aromaterapia primitivo. Embora muitos desses desodorantes primitivos não tivessem cheiro, algumas receitas incluíam canela ou olíbano para um cheiro agradável. Usavam hortelã e ervas mastigadas para manter o hálito agradável. Como o hálito fresco era importante para os antigos egípcios, eles sempre tinham acesso a métodos para aliviar o mau hálito. Eles frequentemente mastigavam ervas como salsa durante o dia ou após as refeições. Os egípcios também usavam o equivalente a balas de hortelã que eles próprios faziam ou compravam pré-fabricadas. As mentas combinavam especiarias e ervas aromáticas
aromáticas, como canela e olíbano, como castanhas de caju e sementes de pinheiro. Eles usavam o mel junto com os ingredientes e então aqueciam no fogo para formar os doces para o hálito. Os historiadores acreditam que alguns dos pratos encontrados em antigas casas egípcias podem ter sido pratos e potes de doces usados para armazenar essas balas. Homens praticavam circuncisão para a limpeza. Vários exemplos históricos de circuncisão existem na cultura egípcia antiga, incluindo esculturas e imagens nas paredes de tumbas. Embora a prática possa ter continuado por outras razões, alguns historiadores acreditam que ela começou como um desejo de limpeza. Inscrições encontradas em templos e tumbas levaram os pesquisadores a acreditarem que os homens incircuncisos não tinham permissão para entrar, pois eram considerados impuros. Eventualmente, a prática evoluiu para rituais envolvendo ideias religiosas. Enquanto a circuncisão afetava apenas os homens, as mulheres realizavam seus próprios rituais de limpeza e saúde sexual. Muitas mulheres desenvolveram a prática de remover os pelos públicos, raspando-se ou experimentando outras formas naturais de depilação. As mulheres acreditavam que essa prática as preparava para a intimidade, além de ajudar a repelir piolhos e pulgas. Faziam as necessidades ao ar livre, pois apenas os ricos tinham banheiros. Muitos dos banheiros pertencentes aos egípcios ricos tinham assentos feitos de calcário. Era uma caixa cheia de areia com uma pedra que ficava em cima, que alguém tinha o infeliz trabalho de esvaziar. Aqueles que não podiam pagar por tais luxos faziam suas necessidades ao ar livre, geralmente em um buraco que cavavam no chão. Um grande número de pessoas usavam o rio Nilo como banheiro, embora as pessoas também usassem a água do rio Nilo para beber, tomar banho e lavar suas próprias roupas. Como os antigos egípcios não tinham sistema de esgoto, os resíduos e outros tipos de lixo frequentemente acabavam em fossos, campos abertos ou canais, contaminando o rio e os campos onde as pessoas cultivavam seus alimentos. Apesar dos esforços dos egípcios em relação à limpeza, eram comuns doenças causadas por condições insalubres e vermes, parasitas e insetos ceifavam muitas vidas a cada ano. Cosméticos eram aplicados diariamente para fins de saúde e estética. Uma vez que proporcionavam outros benefícios além da beleza, os cosméticos eram usados tanto por homens quanto por mulheres no Egito Antigo. Depois de alisar a pele com óleos e máscaras faciais de mel ou babosa, as pessoas aplicavam sombra, rímel e delineador. O delineador era popular não apenas como uma declaração de beleza. O povo costumava delinear os olhos também para proteger do brilho do sol e repelir as moscas. Para fazer esses cosméticos, as pessoas trituravam elementos naturais como malaquita e galena em pó, misturavam com gordura para criar um creme e em seguida armazenavam os cosméticos em potes. Enquanto os ricos possuíam potes decorados feitos de materiais nobres, as classes mais baixas usavam materiais simples e mais barato para fazer recipientes para seus cosméticos. Eles usavam laxantes e enemas para limpar o intestino. Conforme demonstrado por meio de seu elaborado processo de mumificação, os antigos egípcios tinham curiosidade sobre o corpo e se esforçavam para saber mais sobre a saúde humana. Embora muitos sacerdotes também funcionassem como médicos e muitas vezes atribuíssem à doença a ofensa aos deuses, os sacerdotes também praticavam medicina. Eles encorajavam o uso de purgantes ou laxantes para ajudar a limpar o intestino. Praticados por muitos egípcios 3 dias por mês, acreditava-se que os laxantes ajudavam a livrar o corpo de doenças. Eles usavam óleo de rícino para forçar os resíduos para fora do corpo, mesmo quando tentavam curar a diarreia. Os egípcios também usavam enemas para limpar seus interiores e empregavam proctologista para examinar seus ânus. Somente os muito ricos banhavam-se em casa. Os egípcios médios tomavam banho ou ducha todos os dias. Entretanto, os métodos que eles usavam para fazer isso dependiam de sua classe social. Os egípcios mais ricos tinham lugares para tomar banho dentro de suas casas, em pé sobre uma laje de pedra. Os banhistas tinham bacias ou jarros cheios de águas carregada do Nilo, derramadas sobre eles por seus servos. Algumas casas de classe alta tinham banheiras de
pés feitas de madeira, pedras ou cerâmica, que usavam para limpar os pés, já que muitas pessoas não usavam sapatos. Os egípcios usavam uma substância natural chamada natrão como sabonete e se banhavam com cremes hidratantes após o banho para manter a pele macia. Membros da classe mais baixas, que incluíam a maior parte da sociedade egípcia, banhavam-se no próprio rio Nilo. Os perfumes eram feitos de uma variedade de ingredientes. Os antigos egípcios valorizavam cheiros agradáveis e criaram uma variedade de perfumes para ajudá-los a conseguir isso. Usando óleo como base, as pessoas adicionavam especiarias e ervas aromáticas, incluindo cardamomo, menta e zimbro. Às vezes, as fragrâncias continham ingredientes estrangeiros, usando aromas importantes das áreas vizinhas. Um perfume chamado kifi se tornou o mais valioso e caro dos perfumes egípcios antigos e serviu como indicador de riqueza. Os membros da classe baixa não podiam pagar a maioria dos perfumes, então às vezes eles moíam e combinavam raízes, ervas e flores para fazer fragrâncias menos caras. Além de usar perfumes, os egípcios transformaram os mesmos materiais perfumados em cones de incensos que queimavam para si e para seus deuses. Os egípcios lavavam suas roupas em água infestadas de parasitas. Embora os egípcios usassem muito pouca roupas durante grande parte da história egípcia, aqueles em período posteriores adotaram guarda-roupas maiores e exigiram que o que vestiam fosse limpo. As roupas geralmente eram feitas de linho. Como a cor do tecido era branca, as roupas ficavam sujas com muita facilidade. Isso exigia que a roupa fosse lavada com mais frequência e não era um trabalho fácil. As roupas tinham que ser batidas, enxaguadas, torcidas e ensopadas à mão para remover a sujeira. Por causa do trabalho envolvido, os egípcios deram a tarefa de lavar a roupa aos homens. Enquanto os ricos contratavam outras pessoas para lavar suas roupas e fazer uso de instalações especiais, as classes mais baixas tinham que usar o rio Nilo para lavar suas roupas. Muitas pessoas também usavam o rio para despejar lixo e se aliviar. Então essa água estava cheia de parasitas e outras coisas que causavam doenças. Lavar roupa no rio também significava que havia perigo de ser ferido ou morto por hipopótamos ou crocodilos. Se você está gostando, ajude o canal se inscrevendo e deixando uma curtida. Eles criaram escovas de dente, pasta de dente e produtos dentários. Para limpar os dentes, os antigos egípcios transformavam materiais naturais como sal, flores e hortelã em pó. À medida que escovavam os dentes com os dedos, ela se misturava à saliva para formar uma pasta. Os egípcios acabaram criando uma escova de dente usando um pedaço de pau amarrado com tiras finas de plantas como cerdas. Embora não precisassem se preocupar com substância como o açúcar que apodreciam seus dentes, a abundância de areia significava que os egípcios costumavam colocar um pouco na boca, o que ajudou a desgastar os seus dentes. Os historiadores descobriram evidências de práticas odontológicas, incluindo obturações e manutenção de dentes soltos com talas. Várias múmias também fizeram trabalhos de pontes com dentes que não eram seus, mas é difícil dizer se o trabalho dentário foi concluído durante sua vida ou depois. Os ricos contratavam manicure. Os egípcios mais ricos empregavam outros para manter as suas unhas com aspecto saudável e limpo. A classe alta e a realeza contratavam manicures que usavam limas e pequenas facas para aparar e limpar as unhas dos pés e das mãos. As manicures ocupavam um lugar especial na sociedade e certificavam-se de rotular de forma proeminente seus túmulos com o título do trabalho depois que morriam. As pessoas também usavam uma forma primitiva de esmalte usando rena para colorir as unhas de laranja e amarelo. Embora não pudessem contratar outras pessoas para cuidar de suas mãos e pés, as classes mais baixas não precisavam necessariamente viver com unhas sujas e esfarrapadas. Os historiadores acreditam que os membros das classes mais baixas provavelmente cuidavam das unhas das mãos e dos pés de maneira semelhante, usando ferramentas menos caras. Independentemente da classe, cuidar dos pés era importante, pois a maioria das pessoas andavam descalça e precisava usar cremes e pomadas para evitar que rachassem ou atraíssem insetos.
Eles usavam protetor solar e hidratante após o banho. Como o Egito é um lugar ensolarado e quente, os antigos egípcios se preocupavam em preservar a sua pele. Após o banho, as pessoas aplicavam subprodutos de origem animal, como sebo, que ajudavam a hidratar a pele devido ao teor de gordura. Eles também usavam produtos vegetais, como óleo de linhaça ou rícino, e adicionavam mel para ajudar a diminuir a aparência de cicatrizes e manter a sua aparência jovem. Muitos dos ingredientes que os egípcios usavam em seus cremes agiam como protetor solar, junto com o benefício adicional de repelir insetos como os mosquitos pólvora. Enquanto os ricos podiam comprar cremes e óleos pré-fabricados no mercado, aqueles que não tinham dinheiro os faziam em casa com ingredientes facilmente acessíveis. Preparavam alimentos no chão e utilizavam água contaminada. Os antigos egípcios dependiam do rio Nilo para muitas coisas, inclusive para tomar banho e beber água. Como costumava inundar, o Nilo também criou solo fértil para o cultivo de alimentos ao longo de suas margens. No entanto, como muitas pessoas usavam os campos e o próprio Nilo como banheiro, doenças e outras contaminações frequentemente entravam em contato com o solo e com os alimentos. Em famílias de classe baixa, essa contaminação dos alimentos também incluía o preparo de refeições no chão, como moer grãos para fazer pão. As pessoas preparavam comida em salas ao ar livre ou no telhado de suas casas, caso não tivesse cozinha, e os vermes frequentemente infestavam as casas e áreas onde os alimentos eram guardados. Assim que terminavam de comer, as pessoas lavavam seus pratos com a água suja do Nilo e jogavam o lixo ao ar livre. Eles construíram torres para escapar de mosquitos. O Egito Antigo foi atormentado por mosquitos e os residentes tomaram medidas para evitar serem picados. Em alguns casos, aqueles que estão nas partes superiores dos pântanos construíram torres em torno de seus quartos que dormiam, porque o vento evitava que os mosquitos voassem alto o suficiente para se infiltrar na barreira. Outras tarefas preventivas incluía se embrulhar em uma rede enquanto dormiam. Aparentemente, todo homem tinha uma rede que usava para pescar durante o dia, e à noite eles as enrolavam na cama e dormiam embaixo dela, onde os mosquitos, ainda que tentassem picar através do linho e do tecido, os deixariam as redes em paz. As mulheres tinham testes de gravidez. As médicas testariam a fertilidade com um teste de gravidez precoce, que exigiam urinar em uma combinação de cevada e brasa. Se nem a cevada nem a brasa crescessem, ela não estava grávida. Se ela crescesse um pouco, ela estava grávida de um menino. Se a brasa crescesse, ela teria uma menina. Este teste é de fato bastante eficaz. No final do século XX, pesquisadores tentaram validar a técnica e descobriram que mais da metade dos testes realizados por mulheres grávidas viam a cevada ou a brasa crescer, onde todos os testes realizados por um homem ou por uma mulher não grávida não apresentaram o crescimento. Embora este não seja o único método de teste de fertilidade empregado no Antigo Egito, talvez seja um dos mais eficazes. E aí, o que você achou do vídeo de hoje? Você já conhecia como era a higiene no Egito Antigo? Você acha que mudou muito daquela época para os dias de hoje? Comente com a gente a sua opinião sobre este assunto, pois adoraríamos ler e responder seus comentários abaixo. E não esqueça de ajudar nosso canal se inscrevendo e clicando no sininho para receber todas as notificações. E se você quer aproveitar e aprender um pouquinho mais, não deixe de clicar em um desses vídeos que estamos sugerindo para você. Até o próximo vídeo.